Hoje no Super Ken a gente explora a realidade mística da Marvel com a história do Doutor Estranho. Criada por Stan Lee e Steve Ditko, a primeira aparição do Doutor Estranho foi em julho de 63 na revista Strange Tales, número 110. O Doutor Estranho, ou Stephen Strange, nasceu em 1930 e ele tinha dois irmãos, a Donna e o Victor. E desde pequeno ele estava destinado a ser o Mago Supremo. Fez com que o Karl Mordo, um dos seus maiores inimigos no futuro, fosse lá e amaldiçoasse a criança quando ele tinha 8 anos, com vários demônios. Mas aí o Mago Supremo da época, o Ancião, o mestre do Mordo e também futuro mestre do Strange, foi lá e desfez o feitiço e libertou a criança, deixando que ela fosse viver normalmente. O dom para a medicina do Strange apareceu para ele desde cedo, e ele conseguiu o diploma dele na faculdade em tempo recorde. Só que nessa época, enquanto ele estava na faculdade, muita coisa ruim aconteceu na vida dele e isso meio que moldou a personalidade dele. A irmã dele mais nova, a Donna, morreu na piscina na frente dele afogada, e ele não conseguiu salvar ela, o que fez com que ele tivesse um sentimento de falha o resto da vida dele. Além disso, durante o período de residência, a mãe dele também morreu, e ele nunca aceitou muito bem esse luto, de modo que ele usou o trabalho como uma forma de escapar disso. Então cada vez mais ele foi se tornando mais focado e mais dependente do trabalho, e através disso ele meio que conseguiu se tornar o cirurgião mais rico e bem sucedido do mundo na época. Mas a tragédia não para por aí, porque quando o pai dele morreu, ele se recusou a ir ao leito de morte do pai para se despedir, porque ele não queria mais dor do que ele já estava tendo nos últimos anos. E aí o Victor, irmão mais novo dele, foi até a casa do Strange para cobrar ele, que ele tinha que ser mais presente, porque a família, afinal de contas, era tudo que eles tinham e tudo mais. E eles brigam e o Victor sai de cabeça quente da casa do Strange, e no caminho de volta ele sofre um acidente e morre. E aí o Strange, acreditando que a medicina poderia evoluir nos próximos anos, ele não queria perder mais alguém da família dele, ele pega o corpo do irmão e congela. Ele Walt Disney o corpo do irmão. What the fuck? Alguns anos depois foi a vez do Stephen se envolver num acidente de carro, o que quase custou a vida dele, mas graças ao Dr. Nicodemus West ele se manteve vivo. O custo disso foi que as mãos dele estavam seriamente danificadas e não tinham cura nenhuma, o que inviabilizou o trabalho dele como cirurgião. E aí nos anos subsequentes o Stephen empenhou toda a fortuna dele viajando o mundo atrás de boatos e rumores de que existiriam tratamentos alternativos que poderiam resolver o problema dele. Um desses boatos foi de que no Tibete existiria um velho ancião, um grande ancião, que poderia curar o problema dele. Então ele gasta o último centavo de toda a fortuna que ele acumulou durante anos e viaja para o Oriente. E aí o Stephen encontra o ancião e pede para ser curado, curar as mãos dele para que ele possa voltar a ser um cirurgião, mas o ancião fala assim: eu não vou te curar, cara, mas eu posso te ensinar. E aí o Stephen quase manda o cara cagar, porque ele foi até o Tibete atrás do cara e o maluco fala: não vou te curar, eu vou te ensinar. E ele fala: não quero isso, eu vou embora. Só que ele não pode ir embora porque tem uma tempestade de neve do lado de fora e tem que ficar no palácio até que passe a tempestade. Enquanto ele espera a tempestade passar, ele vê que o ancião está sendo atacado por esqueletos que foram conjurados pelo Barão Mordo, aquele mesmo cara que enfeitiçou ele lá no início da história. E aí o Stephen vai lá confrontar o Mordo e fala: pô, você está fazendo isso? E o Mordo lança uns feitiços falando que o Stephen não pudesse contar ao ancião quem foi que conjurou os esqueletos e também não pudesse atacar o Mordo. Toda essa experiência faz com que ele mude de ideia e resolva ser ensinado pelo ancião sobre as artes místicas e tudo mais. E aí o ancião revela para ele que desde o início ele sabia que o Mordo tinha conjurado aquele negócio e ele sabia que o aprendiz dele também era mau. E ele fala pro Stephen que estava esperando ele há muito tempo e sabia que ele estava destinado a ser o Mago Supremo desde o início. Teach me. E aí a partir daí o Strange passou anos treinando com o ancião e ele teve conhecimento de magia e misticismo, conheceu e enfrentou criaturas como o Agamotto, o Dormammu e o Vishanti, e também enfrentou a própria personificação da morte. E passando nesse teste ele recebeu a dádiva, ou presente, de viver a vida dele inteira sem envelhecer um único dia. Então, assim como o mestre dele, o ancião, que viveu 600 anos, o Stephen nunca envelhece. Tendo concluído seu treinamento, o Stephen se mudou para Nova York, para o Greenwich Village, onde ele adotou o Sanctus Sanctorum como sua residência, e lá ele viveu por alguns anos com Wong, o seu assistente, que era o último de uma linhagem destinada a servir o Mago Supremo. No início ele ficou meio afastado da comunidade super-heróica de Nova York, ele não queria se envolver, mas depois ele acabou se tornando meio que um consultor para os assuntos místicos, para os X-Men, Quarteto Fantástico, para os Vingadores, e por essa época mais ou menos ele assumiu o romance com a Clea, uma feiticeira que era sobrinha da entidade demoníaca Dormammu, que é um dos maiores inimigos dele. A mais difícil, gente. Dá um desconto. E quando outra entidade demoníaca, o Shumagorath, invadiu a mente do ancião, que era o Mago Supremo até então, o Stephen foi obrigado a matar o mestre dele, a pedido obviamente do ancião, para impedir que essa criatura adentrasse o plano terrestre, o plano que eles viviam e trouxesse o caos para a Terra. E aí quando ele mata o mestre, o Stephen herda o manto de Mago Supremo e ele se torna o guardião do místico e da magia e de tudo, e um monte de título que a gente não precisa lembrar, quando tudo que a gente sabe é que o cara se tornou o senhor mega supremo, irado, sinistro de tudo.
Sobre as equipes que ele participou, o Stephen foi um dos fundadores dos Defensores e também foi um dos membros dos Illuminati, um grupo de super-humanos que estava ali para definir o futuro da Terra e dos rumos do universo. E ele também foi responsável por impedir que a Feiticeira Escarlate destruísse toda a realidade quando ela tentou acabar com os Vingadores porque ela ficou louca. Além disso, durante a Guerra Civil Super-Humana ele se posicionou contra o Registro, mas a posição dele como Mago Supremo impedia que ele se envolvesse. Então ele foi pro Ártico e ficou meditando lá 40 dias até o fim do conflito, e quando ele voltou ele recebeu a anistia parcial. Parcial porque ele não podia se envolver ou auxiliar nenhum herói que não estivesse registrado. O que ele cagou logo no início porque ele foi lá e auxiliou os Novos Vingadores. Ele recebeu eles na casa dele e deu abrigo pra eles onde a equipe montou a base, no Sanctum Sanctorum do Doutor Estranho. Então, tipo, dane-se Tony Stark, eu vou fazer o que eu quiser porque eu sou o maior mago do universo e você é só um milionário. Teve todo um problema que ele perdeu o manto também do Mago Supremo por um tempo, mas eu vou tentar explicar o mais rápido possível porque é muito complicado e longo a história. Mas enfim, quando o vilão Capuz, possuído pelo Dormammu, aquele demônio que é inimigo do Strange, foi invadir o Sanctum Sanctorum para atacar os Novos Vingadores, o Strange teve que usar magia negra estritamente proibida para salvar todo mundo. Isso fez com que ele perdesse o manto do Mago Supremo e rolou toda uma saga atrás do novo Mago Supremo. O Stephen achou que seria o Icano, que é o filho da Feiticeira Escarlate, mas acabou que o novo Mago Supremo, depois do Strange, foi o irmão Voodoo, que era um herói que tinha o espírito do irmão dele morto dentro dele. Isso gerou problemas, porque quando o irmão Voodoo foi morto, o espírito do irmão dele buscou vingança e começou a possuir os Vingadores um por um, e o Strange teve que usar magia negra mais uma vez para salvar todo mundo. É complicado, eu sei, mas calma. E eis que aparece o espírito do ancião e mostra para ele que o ato heróico dele e o controle dele ao usar a magia negra concederam a ele novamente o status de Mago Supremo. Então ele recebe de volta o Olho de Agamotto, o Livro do Vixante, a Capa da Levitação, e ele se torna mais uma vez o Mago Supremo. E eu acho que é tudo isso que você precisa saber do Doutor Estranho para poder ver o filme sem problema nenhum. Ultimamente o Doutor Estranho tem recebido cada vez mais espaço nos Vingadores, ele é um dos membros mais importantes recentemente da equipe. E ele também está ganhando muito espaço nas grandes sagas da Marvel e está cada vez mais presente, então tem muita coisa para você ler antes de ver o filme, que estreia dia 3 de novembro, e eu espero que você vá ver porque tá todo mundo falando muito bem. Eu também espero que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amiguinhos pra não ficar te enchendo o saco perguntando quem é Doutor Estranho. Poupa saliva, deixa que eu gasto saliva pra você e explico pros seus amigos. Mas é isso, um beijo no seu coração, leiam mais quadrinhos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.